Glória a Deus. Querido, eu gostaria de estar dividindo um texto da palavra do Senhor com você nessa noite. Está escrito no livro de Salmos, Salmos de número 119. Depois que você encontrar o Salmo 119, você procura o versículo 105. Nós vamos ler o 105 e também o versículo 106. Salmo de número 119. Versículos 105 e versículo 106. Aliás, isso, versículo 105 e 106. É o maior de todos os salmos, né? Qualquer dia desses a gente vai recitar o Salmo 119 aqui na... Você encontrou? Para quem tem uma Bíblia simples, ela fica assim bem no meio da Bíblia. Para quem tem uma Bíblia de estudo assim, varia um pouquinho. Mas está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Fala assim comigo: jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Ainda com seus olhos fechados, aí sentadinho no teu lugar mesmo, ainda com seus olhos fechados. Aleluia, Senhor. Pai amado, Pai santo, nós muitas vezes, Deus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, e diante de tantos momentos bons, especiais, muitas vezes, Deus, nós não temos dimensão daquilo que está, Deus, à nossa frente. Mas nós apresentamos mais uma vez esse momento, Deus, de ministração da Tua Palavra. O louvor é para Ti, mas a Tua Palavra, Deus, é direcionada aos homens, mas vindo, Deus, da Tua parte. Então eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações como sempre, como o Senhor tem feito, assim como também, Deus, alimenta e sustenta, Deus, as nossas vidas, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos continuar nos alimentando, Deus, a Tua Palavra nessa noite, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar falando nessa noite a respeito de oportunidade. Meditando nessa tarde, o Senhor depositou essa palavra no meu coração. E, na verdade, eu separei em outro trecho aqui, né? Eu li esse que está assim, diretamente no meu coração. Mas eu separei um trecho aqui que está em Jeremias, capítulo 46, verso 17, que existe toda uma história por trás, né, de Faraó, onde ele perdeu a oportunidade que o próprio Deus disse a ele que ele havia perdido. Em algum momento em que o povo havia sido exilado, né, ali pela Babilônia, escravo pela Babilônia, parte do remanescente ele desceu para o Egito e foi escravizado até então. E então o Senhor, através aqui do profeta Jeremias, libera essa palavra aqui para Faraó. Não era o costume, normalmente a palavra era ministrada ao povo, né? Mas aqui foi ministrada diretamente ao Faraó. Mas a questão, querido, é que quando a palavra do Senhor, dentro de tudo isso e dentro daquilo que nós lemos, a respeito da lâmpada e a respeito da luz, nós entendemos que a lâmpada e luz, de repente você pode pensar assim: pastor, se tem lâmpada, é porque tem luz, né? Nem sempre. Por que você troca a lâmpada, irmãos? Porque ela queima, ela fica queimada, é isso? E com a lâmpada queimada você não consegue enxergar nada, mesmo tendo energia ali, né? Então tem lâmpadas que podem estar queimadas, e pode ser que nesse processo, querido, algumas pessoas, mesmo estando com lâmpadas, pode ser que elas talvez não consigam caminhar pela trajetória. Então, quando se fala a respeito de lâmpada, o Senhor é que traz a luz para essa lâmpada através do Espírito Santo. Amém, querido? É o que nós sempre falamos: nós somos luz do mundo, mas nós por nós mesmos não temos luz própria. Como a lua e o sol, né? O sol tem luz própria, a lua, segundo dizem os estudiosos, não, mas aquilo que reflete na lua faz gerar o brilho. Assim também, quando a glória do Senhor ela passa a refletir em nós, faz gerar um brilho, isso nos faz ser luz do mundo. Porém, Jesus deixou bem claro, sem Ele nós nada podemos fazer. Mas nisso também, querido, nós vemos oportunidade de deixar a nossa marca, nosso legado, nosso brilho por esse lugar
por onde nós passamos, né? Oportunidade. O Senhor muitas vezes, querido, Ele nos dá oportunidade, e as oportunidades são muitas nas nossas vidas, e às vezes oportunidades assim mais escancaradas, um pouco mais claras, mas muitas elas passam assim meio que na sutileza, e muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de perceber as oportunidades que passam na vida dela, seja a respeito de salvação, seja a respeito de relacionamento, seja a respeito de, enfim, inúmeras áreas da vida da pessoa. Muitas vezes a oportunidade passa e a pessoa muitas vezes não percebe. Por que a pessoa ela não percebe? Porque ela começa a imaginar algo na mente dela. É assim, irmãos, cada vez que nós temos uma expectativa dentro do nosso coração, não é ansiedade, é uma expectativa que se tem quando se ouve alguma coisa, né? Por exemplo, a pessoa ela vai receber uma proposta de emprego numa empresa tal, já começa a botar uma expectativa no coração dela, né? Já começa a pensar algumas coisas, puxa, como será, né? Então, ou seja, nós quando falamos a respeito, querido, de oportunidades, nós já começamos dentro da nossa mente, começamos a traçar um lugar de como será a oportunidade que Deus vai dar para nós e como que ela vai aparecer. E nós muitas vezes traçamos isso, mas nem sempre isso acontece da maneira com que nós pensamos, da maneira com que nós imaginamos. E eu quero dizer para você, querido, que às vezes nós buscamos coisas assim tão longe, e às vezes elas estão tão perto, né? Eu conheço pessoas, querido, que, falando ali de família, que atravessaram cidade. Eu conheço pessoas, que eu tenho um amigo meu, que ele namorou não vou ser bem claro que não, para não, questão de ética, mas ele arrumou uma namorada, irmãos. Ele andava mais de 400 quilômetros para ver a namorada. Então ele ia uma vez cada 15 dias, porque senão o carro não aguenta, né? Mais de 400 quilômetros. Aí depois, né, foram se ajustando e ele se casou. E às vezes a oportunidade parece estar tão perto, às vezes está tão longe. A minha estava de frente à minha casa. Era só levantar a cabeça assim, olhando para o lado do muro, já havia. Mas muitas vezes, querido, ela passa. Muitas vezes a gente não percebe, sabe? E a gente começa a traçar, começa a imaginar, começa a trazer algo para nós, e se não for muitas vezes como nós imaginamos, muitas vezes a gente acaba rejeitando. E eis aí a questão: será que não estamos rejeitando diretamente a oportunidade que Deus, Ele realmente tem nos dado? A gente mistura muitas vezes emoção com ouvir a voz de Deus. Como será que acontece tudo isso? E o discernimento para aproveitar as oportunidades que são colocadas nas nossas mãos. Primeiro, irmãos, que as oportunidades elas vêm, irmãos, e nem sempre elas vêm num cenário bom, num cenário bonito, irmãos. Muitas vezes a oportunidade ela vem num cenário em que a gente olha e a gente imagina que é o caos, né? E a gente muitas vezes se pergunta: o que a gente está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas quando nós aprendemos a dar graças a Deus, fala assim comigo: graças a Deus. Quando nós aprendemos a dar graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor permite nas nossas vidas, irmãos, muitas vezes até em meio à tempestade, a oportunidade ela aparece, sabe, no meio da turbulência. E às vezes é nesses momentos, irmãos, que nós somos provados e temos a oportunidade de ser aprovados e de aproveitar realmente essa oportunidade. Então, por exemplo, eu poderia citar muitas pessoas, irmãos, na Bíblia Sagrada, que tiveram oportunidade, né? E alguns desperdiçaram a oportunidade. Outros até mesmo não entenderam muito bem qual é o propósito. Depois o Senhor mandou um laço através de um peixe, como foi no caso de Jonas. Mas eu quero falar nessa hora a respeito da oportunidade de um homem chamado José, até então um garotinho, irmãos. Deus falou de uma oportunidade e mostrou isso em sonhos, lá quando ela era garotinha ainda. Ele a princípio não entendeu, ele só viu o resultado final, de que a lua e o sol, né, e algumas estrelas se dobravam diante dele. Ele só viu o resultado final. Deus não mostrou exatamente como é que seria isso, como é que isso aconteceria. Primeira coisa, que se Deus mostrar para nós como é que vai ser a trajetória da nossa vida, eu tenho certeza que muita gente volta para trás, irmãos. Ah, Deus, o Senhor não falou que era assim. Queridos,
A gente trabalha o mês inteiro para conseguir o nosso salário suado, é ou não? Não funciona assim? Então, todo trabalho, irmãos, ele tem uma recompensa. A questão é que quando nós trabalhamos para o Senhor, a nossa recompensa é justa. Então, querido, o Senhor começou a trabalhar e dar oportunidade para José até então, já desde garoto, irmãos, ensinando José a ser um administrador. Então, o Senhor ali trabalhando, discipulando, treinando José. Quando o pai de José dizia: José, vai lá ver os seus irmãos, como é que eles estão? O que ele estava fazendo? Administrando. Os irmãos estão, um está indo para lá, os irmãos estão trabalhando, não. Ou seja, ele estava administrando aquele ambiente e levando as informações diretamente para o seu pai. O cenário lá é esse. Ou seja, administrando o comportamento, a lealdade dos irmãos. Então o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava testando. Querido, quando até mesmo José ele foi negado pelos seus irmãos e aquela revolta dos irmãos brotaram em José, a partir do momento que ele ganhou aquela capa do seu pai, ele foi jogado em um poço seco. É interessante que exatamente naquele lugar, querido, exatamente naquele poço, ele não sabia o que Deus estava fazendo na vida dele, mas de uma maneira muito clara, não. Mas a gente só vai conseguir entender algumas coisas, querido, lá no passado. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que elas são tão sábias na Bíblia, irmãos, que elas não se comenta a respeito da hora do acontecimento, mas lá no final, a pessoa ela vai dizer exatamente aquilo que passou no coração dela. Porque lá no final da trajetória de José, quando tudo acontece, e os irmãos de José se encurvam diante dele, querido, depois de tantas adversidades, aí José diz exatamente aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E a gente entende que José entendeu o plano, porque em nada daquilo que Deus permitiu na vida dele, ele reclamou, nada. Porque não se reclama da obra que Deus faz na nossa vida, amém, irmãos? Então você está trabalhando, está ganhando muito bem, glória a Deus, graças a Deus por isso. Você está desempregado, louvado seja o nome do Senhor. Está tudo bem na tua casa, louvado seja Deus. Se as coisas estão meio que de perna para o ar, dê graças a Deus, porque Deus está querendo nos ensinar, está dando-nos oportunidade para crescer, amém, irmãos? E é nos momentos de dificuldade, irmãos, que o Senhor, Ele nos treina, que o Senhor faz gerar crescimento nas nossas vidas, quando olhamos e não vemos nada. Exatamente nessa hora que o Senhor dá a oportunidade de nós, através dos olhos da fé, poder enxergar o plano e o projeto de Deus, e isso realmente acontecendo. Ou seja, então, as circunstâncias, irmãos, elas marcam a nossa história. As circunstâncias, irmãos, elas fazem com que oportunidades sejam geradas para nós. E quantas pessoas que nós olhamos, irmãos, e vemos que Deus está trabalhando numa oportunidade, está gerando uma circunstância, e o homem ele faz assim: Senhor, isso aqui não é para mim não. Ele joga areia naquele, ele tampa tudo, né? E Deus começa a traçar uma outra circunstância. Deus, isso aqui é muito difícil para mim. Eu quero uma coisa mais fácil. Ou seja, mas você percebe, querido, se o soldado ele não for treinado, irmãos, ele vai chegar na batalha, ele vai encontrar problema. A palavra do Senhor nos diz em Timóteo 2,15, 16, diz assim que o Senhor, irmãos, Ele busca obreiros, o qual maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. Ou seja, há um preço para estar no campo de batalha. Há um preço, querido, para nós enfrentarmos o inimigo. Mas muitas vezes o maior inimigo que nós enfrentamos, irmãos, não é aquele que foi vencido na cruz do Calvário. Porque esse, no nome de Jesus, ele tem que baixar a cabeça e sair na autoridade que Deus nos deu. Aquilo que eu sempre comento, o maior inimigo que existe, e esse nós vamos precisar vencer a cada dia, e não é fácil, esse somos nós mesmos. E o nosso próprio eu, e a nossa própria vontade de querer. Tem uma canção, louvor, que diz exatamente aquilo que praticamente nós quase que carregamos o dia todo. Que diz assim: quero ser como criança e amar como tu és. Voltar à inocência. Eu não sei falar música, eu sei cantar. Eu lembro da letra. Quero ser como criança e amar como tu és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e sempre isso deixa simplesmente de crer. Ou seja, você percebe que a sensação que brota em nós de uma certa independência, aquela coisa de tomar a liberdade de dizer sim ou não, nos faz com que muitas vezes a gente acaba perdendo o foco, e faz com que às vezes, como quem diz assim, eu estou no controle, eu tenho oportunidade de liberdade de dizer sim ou não.
Sabe, irmãos? Sabe quando você está ouvindo a respeito do livre-arbítrio? Você fala assim, eu tenho o poder da decisão. Você tem? Eu não vou dizer que não é dada a oportunidade de dizer sim ou não para nós, mas o sim é vitória com Deus e o não já é perdição, então só resta o sim, na verdade. E ver aquilo que Deus tem ali diretamente para as nossas vidas. Mas Deus, querido, dentro de muitas circunstâncias, o Senhor traz oportunidades, mas dentro dessas oportunidades, dentre meio isso, querido, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar pelo caminho que nós estamos andando. Abrir os nossos olhos. Por que caminho você está andando, querido? Você tem ideia, não? Por onde Deus está te levando? Por onde Deus está caminhando com você? Sabe, quais são as circunstâncias? Há algo que você lembra, querido, que marcou realmente a tua vida? Algo que você lembra realmente que você buscou de Deus e disse, Deus, sabe, algo que ficou marcado, gravado ali na tua vida, que é uma oportunidade que Deus te deu e aquilo mudou realmente? Ou você disse não para a oportunidade que Deus te deu e você está esperando ela voltar ou uma outra voltar para que você venha perceber e você venha, de repente, correr atrás dela? Alguém vem uma água para mim, fazendo favor? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro, irmãos, que quando nós morávamos no Jardim Rodrigo, e louvado seja Deus, porque nós fomos morar no Jardim Rodrigo, e foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção, foi uma escola para nós. Saíamos trabalhar de manhã, voltávamos à tarde, já ia para a escola, e voltávamos 11 horas, acordava de manhã de novo, sobrava só o domingo para nós, para descansarmos. E em 5 anos, nossa casa foi roubada 2 vezes. Em 5 anos, e Deus abençoe. E a gente saía para trabalhar, o pessoal ficava um em cada esquina, outro no outro, e outro pessoalzinho, parte de cima, olhando a gente, vigiando a gente, aquela coisa toda. E tentaram já matar nosso cachorro com comida envenenada, e o nosso cachorro é ungido, ele só engordava. A gente chegava assim, né, aqueles pedação de frango com falei, meu Deus do céu, o Sheik comeu isso aqui, ele não pode ver nada. E o cachorro não morria. Então estão tratando o nosso cachorro, louvado seja Deus, gente. Ele nem sentia. Aí eu entro naquela palavra que diz, né, que se comer alguma coisa mortífera não fará dano algum, porque é a única coisa que a gente tinha ali que protegia, além do Senhor. Então, irmãos, mas nós moramos durante 5 anos lá. E um dia Deus nos deu a oportunidade de sair daquele lugar. Deus nos deu a oportunidade. E sem absolutamente nada, irmãos, sem condição nenhuma. Deus nos deu oportunidade, Deus nos tirou de lá, e nós compramos esse espaço, irmãos, só com direito nosso, sem oportunidade nenhuma. Não tinha dinheiro para mudança, Marcão. E na semana da mudança, o cachorro ficou doente, o Sheik ficou doente. Aí o dinheiro da mudança foi para o veterinário do Sheik. Mas nós fizemos um pacto, uma aliança com Deus, de fidelidade. Nós temos Deus, a oportunidade que o Senhor nos der. E muitas vezes, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Por que muitas vezes, muitas pessoas, elas pedem oportunidade? Tem momentos, irmãos, que a oportunidade é para comunhão. É para quem está do nosso lado também. Às vezes, nós precisamos tomar decisão sozinho. E isso não é individualidade. Teve momento, irmãos, que Abraão precisou ouvir Sara. Deus disse, Abraão, faz o seguinte, dá ouvido para Sara a respeito de Agar. Veja o que ela está dizendo. Veja lá. Teve momentos que era para tomar decisão sozinha. A Eva comeu o fruto e falou, Adão, você quer comer também? Então o fruto. Ele precisava dizer não. Então a nossa comunhão com Deus tem hora de sim e tem hora de não, independente com quem seja. Há momentos da nossa vida com Deus que é momentos de comunhão, maravilha. Tem momentos que é de individualidade. Eu e Deus, nós precisamos caminhar juntos, independente daquilo que acontece ao nosso redor. Então, querido, trazendo para cá, querido, na oportunidade, por exemplo, quando Abraão, por exemplo, recebeu a chamada de Deus, eu vou ser bem breve, quando Abraão, por exemplo, recebeu a chamada de Deus, porque a oportunidade, irmãos, muitas vezes vem acompanhada de um desafio. Fala assim comigo, desafio. Desafio, irmãos. E quando tem pessoas que não gostam de ser desafiadas, ao portar um trabalho novo, ai, pastor, eu prefiro ficar aqui, eu estou ganhando menos, mas é melhor pingar do que secar, né? É melhor pingar do que secar. Entendi, porque é um desafio, você não sabe o que tem do outro lado, então vai gerar uma expectativa, bom, o que será que é? Então eu prefiro ficar aqui onde eu estou, pelo menos está acontecendo alguma coisa de boa que eu aparentemente estou no controle.
Desafio faz com que a pessoa ela venha recuar. Sabe por quê, querido? Eu não estou dizendo que ela tem medo, mas eu estou dizendo que ela tem insegurança. Aí é hora de segurar nas mãos de Deus. E aí, querido, muitas vezes não é hora de perguntar para a esposa: e aí, você, o que você acha, hein? Às vezes é você e Deus. Às vezes é você e Deus. Aí você se pergunta o que você acha, ela fala assim: você que sabe. Dá na mesa, irmão, dá na mesa. Você falou: quero opinião. Não, mas é você que sabe, você que vai trabalhar. Então, irmãos, muitas coisas assim é entre Deus e nós. E Deus busca isso de nós, irmãos. Porque no campo de batalha, muitas vezes, não dá para estar, às vezes, perguntando: ô soldado, e aí? Não, irmãos. No campo de batalha, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos saber aquilo que nós vamos fazer. Nem sempre dá tempo daquela comunicação direta que a gente gostaria. Às vezes é decisão, irmãos. Mas quando o nosso coração está em Deus, a nossa decisão, ela fica voltada para a vontade do Senhor. E aí você pode ter certeza, querido, se a tua vontade, ela estiver ligada com a vontade de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, amado? Se a tua vontade, querido, é para o louvor e para a glória do nome de Jesus, você pode ter certeza que você tem a assinatura do Senhor. Então, irmãos, Abraão, ele recebeu ali um chamado. E dentro do chamado tinha ali um desafio. O desafio ele estava em segurança, estava tranquilo na casa de seu pai, e aquele conforto todo, e o pai dele era rico, e família rica, bem sucedida. E Abraão, você sai do meio da tua parentela, você larga tudo, Abraão, larga os seus parentes, você vem para um lugar que eu vou te mostrar. Primeira coisa, irmãos, ou incerteza, você vai para um lugar que Deus vai mostrar, mas nem falou que lugar que é. Então, ou seja, Deus chama para irresponsabilidade, andarmos assim aleatório? Não, Deus chama para confiança. E confiar é assim, irmãos. Você vai atravessar um cego na rua, por exemplo, você vai atravessar ele, você pega na mão dele ou engancha nele, e você vai caminhando, ele vai ter que confiar em você. Que você não vai fazer nenhuma maldade para ele, e você vai atravessar ele a rua. Agora, se o ceguinho, cada vez que ele passa direito, eu vou dar mais um passo, tem alguma coisa na minha frente? Não. E no próximo passo, o que tem na minha frente? O que tem? Não, irmãos, nós precisamos confiar. Amém, irmãos? E quando se fala em confiança, irmãos, muitas vezes Deus fala: vai, faz. E Deus se cala para aquilo. E às vezes a gente quer ficar ouvindo a voz de Deus todo dia na mesma questão. Ai, Deus falou ontem comigo, Deus vai falar hoje de novo. Até com a gente que é ser humano, irmãos, isso incomoda. A pessoa pergunta uma coisa para nós um dia, tudo bem. Segundo dia, já perguntou ontem, mas tudo bem. No terceiro dia, no quarto dia, todo dia perguntando a mesma coisa. Olha a insegurança é essa. E muitas vezes Deus fala algo para nós e muitas vezes Deus se cala. Muitas vezes para ver nossa reação. Até onde nós vamos com uma palavra que foi liberada sobre as nossas vidas do céu. Abraão carregou a palavra, querido, por um pouco mais de 25 anos. E ele precisava acreditar. Difícil, muito mais difícil que nós. Porque na época não tinha Espírito Santo para estar ali alimentando todo o tempo, incentivando, não. O Espírito Santo só veio estar na pessoa no Novo Testamento. Até então eram profetas e algo assim, embora Abraão também fosse profeta, mas era mais no momento que ele profetizava. No caso específico assim, você vê Davi, o Espírito Santo se apegou nele e não se apartou mais dele, mas enfim, é um caso raro, assim, na Bíblia, isolado na Bíblia. Mas ele precisava confiar, ele precisava acreditar, querido, que aquilo era de Deus. Em momentos na vida dele, querido, Deus desafiou ele até certo ponto, em que ele foi para uma cidade, irmãos, em Canaã a fome chegou. A fome chegou em Canaã. E aí, o que fazer? Querido, nem sempre o cenário que Deus nos leva é o mais bonito, ou talvez aquilo que nós gostaríamos que fosse. Nem sempre. Mas é o mais correto aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes Ele quer nos abençoar exatamente lá, para mostrar quem é Deus. Muitas vezes Ele quer moldar nosso caráter, moldar as nossas vidas, para que nós venhamos, que em todo tempo, lembrar, testemunhar a respeito das grandezas desse Deus, do que Ele faz, do que Ele pode fazer. Irmãos, e às vezes as coisas mais belas dessa vida, irmãos, são exatamente aquilo que não serve para nós. Às vezes as coisas bonitas são legais, assim, mas por outro lado, para nós, o Senhor muitas vezes prepara outras coisas. Confusão entre os pastores de Ló e pastores de Abraão, porque os dois se tornaram muito ricos. Ló
é filho de criação de Abraão, né? O pai de Ló morreu e Abraão adotou Ló para criar, então ele era tio, mas era também meio pai. Mas aí, olha só, os pastores deles discutindo sobre espaço, aquela coisa toda lá de briga por espaço. O espaço não podia conter tantos rebanhos que eles tinham. E daí, querido, olha só o que aconteceu. Deus falou para Abraão: Abraão, para com isso. Contenda no meio de vocês, isso não é bom. Fala para Abraão. Irmãos, Deus não falou nem assim para ele: Abraão, olha, escolhe tal lado. Deus não falou assim, não. Porque quando Deus é com a pessoa, querido, é indiferente. É indiferente. Ele disse: Abraão, fala para Ló. Se Ló for para a direita, você vai para a esquerda. Se Ló for para o norte, você vai para o sul e por aí em diante. Se ele for para um lado, você vai para o outro. E os olhos, você viu falar em olho grande? Quando viu falar em olho grande? Paranaense falava olho grande, olho grande. Ai, o olho grande. Minha mãe falava, olho maior que a cara. Aí, irmão do Paranaense. Aí, irmãos, Ló olhou as campinas verdejantes, campinas verdes de Sodoma. Irmãos, aquele lugar era lindo. Pensa no lugar lindo. Pensa em algo, querido, que você sempre quis para a sua vida e algo assim maravilhoso, perfeito. Você fala, meu Deus, isso é para mim. E Deus fala, negativo. Isso não é para você. E quando Ló disse assim, tio, eu vou para Sodoma. Abraão falou, tudo bem, filho, eu vou para as pedreiras de Menre, para essas, porque sobrou do deserto. E sabe, querido, que interessante? Logo, logo a gente ouve falar que entre uma invasão em Sodoma, Ló já passou a ser escravo, porque foi levado cativo. E o próprio tio teve que buscar ele lá. Ou seja, decisões erradas. Atitudes tomadas, querido, ali 100%